Meu nome é Letícia, tenho 21 anos, sou autista de nível 3 de psicose. Então, não se incomode se caso eu ficar andando ou tenta tirar o cordão e colocar de novo. É porque eu vou tentar me auto-regular. Tudo bem? Como a professora falou, nosso grupo é por elas, somos dos 3 polos, separados pelos 3 polos. Seropédica, Três Rios e Nova Iguaçu. Hoje eu vou apresentar o seminário sobre conhecendo uma pessoa com deficiência, como vocês já sabem. O nosso entrevistado, ele permitiu que a gente colocasse a foto dele e colocasse o nome dele verdadeiro. Ele deu essa permissão. Hoje vamos falar sobre o Sidney da Silva. Ele tem 50 anos. Gente, eu vou falar o que eu sei, mas caso vocês queiram perguntar alguma coisa do slide, pode perguntar à vontade, tá bom? Ele tem 50 anos, é diabético, tipo 1. Ele perdeu a visão há 20 anos atrás. A cegueira dele é total e bilateral, das duas visões. Ele de vez em quando vê vulto, mas não é aquilo, nossa, enxerga o rosto da pessoa, não. A gente fez a entrevista dele, eu fui na casa dele, porque eu moro perto dele, e a gente fez uma videochamada com as integrantes do grupo. Para a diabetes, a perda gradual da visão foi cerca de 20 anos após o rompimento dos vasos sanguíneos. Começou a sangrar os olhos dele, e aí na infância e nem na... ele está fazendo direito. Pode passar. Cotidiano e rotina do Sidney da Silva. Ele, para estudar, 10 filhos. Se eu não me engano, são 4 adotados e 4 de biológico. Sidney, ele é uma pessoa bem ativa, ele é vedeiro, ele é um ótimo contador de história, gente, porque se vocês ficarem 20 minutos com ele, vocês vão rir muito. Ele é professor de música. Ele toca violão, teclado. Gente, desculpa porque tem palavras com L, CL, G, consoante com L eu não consigo falar, então tem palavras que vai ser errada mesmo. Ele tem canal no YouTube, onde que ele ensina música, onde que ele mostra. Quando ele fez o seu mestrado em História, não tinha, dentro do mestrado também não tinha acessibilidade. E ele pediu a ajuda do NAI, para trazer alguém para ele poder fazer a prova no dia da sua prova no mestrado. Então é uma trajetória bem longa assim da vida do Sidney. Ele também tem a ajuda da esposa dele, eles são ótimos. A esposa dele ajuda muito ele, é a esposa dele que leva ele para Volta Redonda. Pelo que ele falou pra gente no dia da entrevista, ele estuda segunda, terça, quinta e sexta. Segunda, ele vai ficar lá praticamente o dia todo. Sexta-feira, ele só volta às 8 horas da noite. Imagina, vim de Volta Redonda até a Seropédica, mais ou menos 1 hora de viagem. E essa trajetória é bem marcante, porque assim, ele aprendeu a tocar violão, teclado, instrumentos depois de cego. Ele tinha gosto por música e quem ajudou ele a se tornar o músico que ele é hoje em dia foi a esposa dele. Porque quando ele cantava, ele queria imitar os cantores. Ele ficava imitando os cantores porque achava que eram os cantores. Aí a esposa dele, lá no CAC, vocês sabem onde que é o CAC? É em frente ao rural. Aí ela aprendeu 2 notas e passou para ele. Nisso que ele começou a gostar das 2 notas, da música Essa é uma Casa Muito Engraçada, eles começaram a pagar um professor de música particular. Foi quando ele começou a tocar, começou a aprender a tomar gosto e começou a ensinar. Ele tem um canal no YouTube, a gente colocou também aqui, caso vocês queiram. Também, se vocês quiserem saber mais sobre o Sidney, eu posso enviar lá no grupo. Posso ver já para a senhora, professora? Calma aí. Calma aí, gente, porque isso não está na cabeça agora. Quando eu lembrar, eu falo para vocês, mas eu não vou lá no grupo. Porque se vocês também pesquisar, conheça o Sidney da Silva, o FRJ, vocês vão conhecer mais sobre ele. Pode passar isso. Ao nosso
ao refletir sobre o Sidney da Silva, a gente reconhece que o período inicial, após sua perda da visão, foi bem marcante, porque foi difícil para ele aceitar no começo, foi difícil para ele entender, porque ele tinha 2 filhas pequenas, ele era sozinho, após ele perder a visão, a primeira esposa dele largou ele. Aí, depois de, acho que 1 ano ou 2 anos de ele ter perdido a visão, ele casou com sua nova esposa, é que ele está atualmente. Para ela também, no dia da entrevista, ela falou que ele que teve que se adaptar a ela, não ela se adaptar a ele, porque assim, ele era bastante organizado, ele ainda é bastante organizado. Ele pede depende da nossa visão, porque ele fala que a esposa dele e os filhos dele é a visão dele. Então pensa, uma pessoa deficiente de visão que tem glaucoma, tem uma deficiência, diabetes que depende das pessoas dar insulina para ele, das pessoas medir a glicose dele. Hoje em dia ele usa um sensor de braço, que ele passa o sensor e a gente tem que ver, porque ele usava o celular, só que o celular começou a estragar esse sensor. Então ele usa o sensor, ele usa o Gemini, às vezes, vocês já viram que o Gemini tem aquele de ver a tela e falar, ele não usa hoje em dia, porque ele começou a descobrir, aí agora ele usa. Então a tecnologia assistida para ele é bastante importante. E o que a gente pode ver da trajetória do Sidney? Recomeço, reconhecer e aprender. E ter uma nova trajetória. Por que uma nova trajetória? Porque Sidney teve uma nova transformação. Durante sua vida toda, enxergar e de repente, pum, não enxergar mais nada, de um dia para o outro. Temos sangramento nos olhos, acordar todos os dias. Cadê minha visão? Cadê o que eu via? Ele viu a filha dele uma vez só. Durante 1 ano. Depois nunca mais conhece como é a filha hoje em dia. Não sabe como é a esposa, porque ele casou, já era cego, então ele conhece o que ele imagina da esposa é o que a gente fala para ele. Então, a gente vê uma trajetória, um recomeço, um recomeço para a vida do Sidney e sua trajetória. E a gente vê que a gente pode refletir sobre isso, porque é algo que, depois de cego, concluir algo que sempre foi o sonho dele, fazer uma universidade, participar de uma universidade. Pode passar. Aqui temos o Sidney. Essa foto aqui foi no dia que ele fez seu mestrado, foi defender seu mestrado. Ali é na formatura dele, e aqui é ele, a terceira foto do meio, é ele na UF de Volta Redonda, quando ele fez sua blusa de direito. Atrás da blusa dele tem uma raposa de 7 caudas, porque ele, além de ser cego, adora ver dorama e ver tudo possível, e a esposa dele fica falando pra ele, fazendo autodescrição. Às vezes o filme na Netflix também tem autodescrição. Aqui temos a referência, que é o canal dele, aulas de música e músicas com Sidney Silva. Ele faz também tradução em voz. Ele pega as músicas que ele acha muito linda, a esposa vai lendo para ele, e ele vai gravando e depois vai fazendo aquela adaptação toda com 2 vozes. Para quem não sabe, é um coral. É isso aí mesmo, professor. Tem a Lei Brasileira de Inclusão e Deficiência, que a gente também usou. E também tem dicas acadêmicas, onde que lá tem o 49 possível, que ele fez com a sua esposa e seus colega da esposa dele de turma. E também temos o que eu falei para vocês sobre o coisinha dele, que eu até agora não lembro o nome, que fala assim: Universidade Federal do Rio de Janeiro, na textura da inclusão, estímulos internalizados, efeitos e causas dentro da UFRJ, de 1948 aos dias atuais. Então, se vocês quiserem, eu também posso mandar para vocês. E foi isso, gente. Bem.